Fiquei responsável pela decoração da festa junina da minha família, então vem acompanhar comigo como eu fiz cada coisinha para essa festa. Gente, essa festa saiu muito em cima do pedido, então assim, eu tive que adaptar várias coisas. Primeiro que essa festa saiu em agosto, né? Então não é uma festa junina, é uma festa agostina. Mas enfim, eu comecei comprando na internet um TNT e também algumas bandeirinhas. Eu comprei 200 bandeirinhas e no anúncio dizia que a bandeirinha já vinha com cola, mas na realidade não veio. Então esse foi o primeiro perrengue que a gente teve. E eu ainda fiquei um tempo procurando a cola pra ver se realmente veio sem, mas pelo menos elas vieram com barbante. E pra minha decepção, eu fui separar as bandeirinhas por cor e eu percebi que vieram mais bandeirinhas verde e azul do que as outras cores. A minha intenção inicial era fazer um painel todo de bandeirinha, mas eu tive que adaptar ele no meio do caminho, por conta de que vieram muitas bandeirinhas repetidas e muitas bandeirinhas ruins que eu precisei descartar. E como ela não veio com nenhuma cola, o nosso primeiro problema foi colar ela no TNT. A gente tentou com cola quente, mas eu já imaginei que ela iria derreter por conta de ser de plástico, né? Então eu desisti do painel e fui fazer as florzinhas que eu já tava na intenção de fazer, mas essas florzinhas aí eram pra ser só algumas pra eu poder enfeitar junto na parede. E no final vocês vão perceber que eu acabei fazendo muita flor, mas tipo muita flor mesmo. Eu usei um pacote inteiro de folha sulfite colorida, que vieram 100 folhas no pacote pra vocês terem noção. E mesmo assim eu ainda tive que comprar um segundo pacote pra terminar de fazer. E o trabalho foi em equipe, porque enquanto eu tava dobrando, a minha mãe tava recortando o barbante e o meu namorado tava colando. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês certinho como que eu tava fazendo essa florzinha. E depois da gente bater um cálculo ali mais ou menos, percebemos que a gente teria que adaptar realmente o painel, porque o número de bandeirinhas não iria dar pro painel todo e fazer o que eu queria desde o início, né? Então por conta disso a gente teve que fazer muito mais flores, como eu falei pra vocês. Mas enfim, se vocês quiserem fazer essa flor na casa de vocês é muito simples. É só vocês dobrarem a folha em zigue-zague e depois colar uma folha na outra. Mas se quiser fazer com uma folha só, também dá. Só que eu particularmente acho que fica um pouco mais feia. Mas enfim, depois vocês pegam um pedaço de barbante e amarra bem no meio, porque o barbante vai ajudar a segurar na hora que a gente for passar a cola pra poder colar, né, uma parte com a outra. Eu tentei fazer sem o barbante, mas não deu muito certo. Não sei, gente, ficou muito feio sem o barbante. Daí eu corto ali um pedacinho do barbante que sobrou e depois eu juntei ali as duas partes como se fosse um leque e passei cola branca pra colar tudo bem certinho. Ela é bem simples de fazer. O que realmente deu trabalho foi ter que fazer muitas flores dessa, então assim, a gente ficou muito cansado. Mas no final eu achei que valeu super a pena, porque ficou bem bonito. Eu comprei essa fita aí porque foi a mais forte que eu encontrei e foi a solução que a gente encontrou pra poder colar as bandeirinhas no TNT e realmente deu super certo e funcionou super bem ter colocado ela, porque ela não estragou o TNT e nem as bandeirinhas. No vídeo não dá pra ver, mas as primeiras que eu coloquei com cola quente ficou muito feia. E uma pausa, né, porque sempre a Mora tá no meio participando dos vídeos. Ela não pode ver nada diferente, que ela gosta de ficar pisando em cima e xeretando. Fui colocando as bandeirinhas ali, seguindo um padrão. Depois eu vim com as florzinhas. Eu até pensei em fazer duas fileiras de bandeirinha e uma de florzinha, mas eu achei que ficou muito feio, então eu preferi fazer desse jeito. Eu acho que ficou bem mais legal assim, fazer uma fileira de cada. E a gente teve que parar porque a cola quente acabou. E no outro dia a gente foi fazer as bandeirinhas pra deixar pendurado. Como vocês podem perceber, as nossas bandeirinhas foram mais verde e azul, né? Como eu falei pra vocês, vieram muitas repetidas, mas a gente teve que aproveitar do mesmo jeito. Então, enquanto minha mãe e meu namorado foram passando a fita dupla face, eu fui colando no barbante. E, gente, até que foi bem rápido, viu, fazer essa parte. Realmente foi a parte, acho que mais fácil que teve pra fazer. E no outro dia eu fui fazer essas bandeirinhas aí. Eu recortei várias bandeirinhas. Eu fiz à mão mesmo o desenho. Como vocês podem ver, eu fiz 2 moldes, mas o primeiro saiu muito pequeno, então eu tive que fazer um segundo. E eu escolhi algumas cores de EVA que eu já tinha em casa pra poder fazer, porque eu queria fazer um enfeite pra colocar em cima dos pratos. Aqui eu tô mostrando pra vocês algumas bandeirinhas que eu já tinha recortado. No fim eu acabei recortando muita bandeirinha, eu acabei não usando. E eu acabei comprando essa corda porque eu achei que ela combinava mais com o ambiente ali, com o tema da festa. Mas, gente, não comprem essa corda, ela é muito ruim pra fazer esse tipo de trabalho. Ela é uma corda mais dura, então assim, se eu soubesse, eu teria usado o barbante normal. Eu não sei pra que exatamente serve essa cordinha, mas pro que eu precisava, eu achei que não funcionou muito bem. E nesse dia o sistema tava meio lento porque a minha cola tinha dado problema. Meu namorado acabou comprando errado, ele comprou do tubo fino e acabou meio que entupindo a minha cola, então assim, foi um pouco mais devagar pra mim conseguir concluir essa etapa, mas olha só que belezinha que tava ficando. E aqui eu tô mostrando pra vocês
vocês como que tava a situação da cola toda tampada ali. Foi um sacrifício pra mim conseguir terminar essas coisas. E pra eu conseguir, né, derreter essa cola e limpar ela por dentro, eu tava tendo que fazer desse jeito, esperar ela dar um pingo e pegar ali pra poder colar na onde eu queria. E eu acabei fazendo só 3 palitinhos desse aí. Eu usei palito de churrasco mesmo pra poder colar as bandeirinhas. E como já tava tudo adiantado, eu fui arrumar mais uma dor de cabeça, né? Eu coloquei 10 palitos enfileirados e depois eu vim colando 2 palitos na ponta pra deixar eles bem grudadinhos, como vocês podem ver, ficou assim. Depois eu vim com mais 2 palitos e coloquei em pé, um em cada ponta. E depois eu fui entrelaçando eles, fazendo dessa forma. No total deram 4 palitos em pé e 5 deitados. Coloquei 2 palitos atrás pra depois eu vim com essa plaquinha que eu fiz e colar ali em cima. E com as bandeirinhas que tinham sobrado, eu enfeitei, né, a caixinha, ficou uma belezinha. Depois eu fui ver como eu iria fazer o chapéu. Esse chapéu aqui eu já tinha do outro ano, minha mãe já tinha comprado. Então eu comprei esse saco de palha que foi super baratinho e eu usei pra colocar dentro do chapéu pra dar um apoio pra colocar os docinhos depois. Também comprei no Mercado Livre esse guardanapo xadrez, porque eu queria colocar ele em volta do chapéu. Olha que diferença que dá com e sem o guardanapo. Fica muito mais bonitinho, né, gente? E também usei o guardanapo pra colocar nas caixinhas que eu tinha feito pra esconder, né, aquele negócio de cola quente que tinha ficado todo feio embaixo. E eu acabei deixando assim mesmo, já levei pronto, né, pra ficar mais fácil pra quando eu chegasse na casa da minha tia eu conseguir montar mais rápido. E depois eu fui fazer uma fogueira, eu fiz a caixinha do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. E coloquei um pouquinho da palha só pra dar um apoio pra depois eu conseguir colar. Vou deixar uma foto pra vocês porque eu esqueci de gravar, mas gente, ela ficou uma belezinha e foi bem fácil de fazer. E no final o painel ficou assim, eu precisei colar com fita dupla face, mas a fita segurou super bem na parede, mesmo não saindo do jeito que eu imaginei no começo, né, até que ficou bem bonito, eu gostei, valeu super a pena. Aqui eu gravei um pouquinho mais de longe pra vocês terem uma noção, né, de como ficou. As bandeirinhas também ficaram muito legais, deu pra dar uma boa preenchida ali no lugar. Como eu disse pra vocês, pra uma festa que saiu assim, em cima do pedido, eu até que consegui fazer bastante coisa. Esses chapéuzinhos aí eu acabei comprando 10 pra colocar as paçoquinhas dentro. O chapéu que eu mostrei pra vocês ficou desse jeito. As bandeirinhas ficaram assim, com o palito de churrasco, deu super certo também. Mas, como eu falei pra vocês, eu acho que com o barbante iria ficar muito melhor. Esses copinhos foi a minha tia que deu, eu achei que ficou super bonitinho também com os amendoim. E assim, a mesa ficou super cheia. Eu achei que a decoração ficou muito linda. E se eu tivesse mais tempo, eu teria feito muito mais coisas. Minha tia também separou a palha do milho pra gente fazer como decoração e ficou muito legal. Na caixinha eu coloquei pé de moleque e no outro chapéu a gente colocou esse canudinho. E foi isso, gente. Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.